Salmo 43, quantos acharam, digam amém. Diz assim: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, porque tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Quantos podem dizer amém? Não feche a sua Bíblia. Eu gostaria que você repetisse comigo o último verso, ou a primeira parte dele, que diz: porque estás abatida, minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Até aí só. Vamos juntos? 1, 2, 3. Amém? Eu gostaria que você desse uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado, e usando as mesmas palavras deste salmo, diga para ela o seguinte: se a sua alma está em aperto, meu irmão, se a sua alma está aflita, meu irmão, se há alguma coisa que você precisa nesta manhã, espera em Deus. 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 Porque nesta manhã você ainda o louvará. Queridos, o contexto histórico deste salmo, ele é muito interessante. Embora seja um salmo extremamente pequeno, ele está inserido num contexto histórico muito grande. O salmista Davi, que foi, sem sombra de dúvidas, o autor do Salmo 43, existe até um questionamento com relação à autoria desse salmo, mas não há como duvidar ter sido ele escrito por Davi, levando-se em conta as expressões usadas nesse salmo. Logo no primeiro verso já podemos constatar a autenticidade da sua autoria, porque o salmista diz: Senhor, faze-me justiça e pleiteia a minha causa contra esta gente ímpia, e livra-me do homem fraudulento e injusto. A gente ímpia aqui mencionada era a nação de Israel, e o homem fraudulento e injusto era ninguém mais ou ninguém menos do que o seu próprio filho Absalão. Aí está o contexto histórico desse salmo. Davi havia sofrido uma das maiores decepções de toda a sua vida, porque o seu próprio filho, sangue do seu sangue, havia se levantado contra ele, contra Davi, havia insuflado a nação de Israel, e por um tempo havia tomado o trono que era de seu pai. Davi podia até ter usado a autoridade de rei que ele tinha,
mas ele preferiu não contender com o seu próprio filho e abandonou Jerusalém. O texto histórico diz que ele se junta com alguns homens que ainda eram seus amigos, e tirando as sandálias dos pés, envolve a sua cabeça com um pano e começa a subir as montanhas, chorando e lamentando aquela situação. Foi neste momento que Deus inspira Davi para que escreva este salmo, e com certeza ele servirá de bênçãos para a nossa vida nesta manhã. Há 3 situações interessantes que eu consigo distinguir neste texto bíblico, e é sobre estas situações que eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho nesta manhã. Nós vamos ter mais um tempo de reflexão. Talvez não seja uma mensagem tão evangelística como foi a mensagem de ontem à noite. É um tempo de reflexão, mas mesmo neste tempo de reflexão, nenhum de vocês está impedido de soltar a sua voz e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira situação que eu encontro neste salmo me faz entender uma questão muito interessante. Escute bem: somente Deus e ninguém mais tem autoridade e autorização para julgar o nosso íntimo. Eu repito, somente Deus e mais ninguém tem autoridade e autorização para julgar o nosso íntimo. Davi, aqui neste texto, estava sofrendo um julgamento precipitado. A nação de Israel havia se precipitado no julgamento que fazia acerca do seu rei. Vocês se lembram que quando Davi venceu o gigante Golias, as mulheres o aclamaram. Elas saíam às ruas dizendo: olha, Saul matou os seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. As mulheres o aclamavam como um guerreiro em potencial que tinha capacidade para vencer gigantes. Durante muito tempo, Davi foi tido pela nação de Israel como homem a quem Deus havia levantado para suplantar e sufocar a ira dos filisteus. Mas agora, neste exato momento, a nação dá ouvido às palavras de Absalão e condenam o seu rei, tirando-o do trono e colocando no seu lugar o seu filho, que era na verdade, naquele exato momento, um impostor. Eu acho interessante que Davi não apela para a sua autoridade, mas Davi busca a justiça de Deus. Escute uma coisa, meus queridos: há um dispositivo na lei maior do nosso país que diz que toda pessoa é inocente até que provem ser ela culpada. Ninguém pode ser condenado antes que se prove que aquela pessoa deve aquilo do qual está sendo acusado. Mas não obstante a nossa lei dizer que toda pessoa é inocente até que provem ser ela culpada, o nosso comportamento, derivado de um desvio da nossa cultura, nos leva a agir de maneira completamente contrária a isto. E nós, por cultura, por hábito, por comportamento, agimos da seguinte forma: toda pessoa é culpada até que ela prove ser inocente, quando na verdade deveria ser o contrário. Davi estava vivendo isto, e ele não quer se confrontar com a nação de Israel. Ele não quer ir para um confronto aberto com o seu filho Absalão, mas ele busca a justiça de Deus.